Hello, hello, povo da quarentena! O papo hoje é sobre música popular brasileira e sobre o seu grande intérprete, Mário de Andrade. Te liga! Olá, estamos de volta. O papo hoje é sobre Mário de Andrade, ele mesmo, o nome chave do modernismo brasileiro de 1922, é um dos autores mais multifacetados da nossa literatura. Ele atuou como poeta, como contista, como romancista, como pesquisador do folclore brasileiro, como historiador da música, como crítico de arte, como político. Quer dizer, Mário de Andrade tem uma trajetória absolutamente impressionante, tá bem? Hoje o papo é sobre o Mário de Andrade, pesquisador do nosso folclore, mais especificamente do folclore musical brasileiro, da música, das raízes da música popular. O Mário de Andrade foi, como muitos de vocês talvez saibam, um grande pesquisador da música. Ele era professor de música no Conservatório da cidade de São Paulo, né, no Conservatório Artístico, musical. Ele era professor de estética e depois de composição musical. O Mário de Andrade, que nós vamos falar hoje, o Mário de Andrade que nos interessa aqui, é o Mário da década de 1930, o Mário que trabalhava, né, que foi um dos criadores e trabalhava na Secretaria do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, o SFAM. O Mário de Andrade, na década de 1930, aceita um convite de Rodrigo Melo Franco, de Andrade, para ir para o Rio de Janeiro integrar a equipe que trabalharia com patrimônio histórico e artístico nacional. Mário de Andrade, nesta pasta, trabalhou muito, né? Ele foi durante muito tempo, essa é a atuação política do Mário, quando eu disse que o Mário foi também político, mas ele trabalhou com política cultural, com gestão. O Mário nunca teve nenhum cargo eletivo. Ele vai para o Rio de Janeiro, no final dos anos 30, assumir então uma pasta para trabalhar com patrimônio. Ele faz um anteprojeto, né, da secretaria, e ele trabalha fazendo os primeiros tombamentos. O Mário viajou pelo interior do Brasil, tombando igrejas, construções antigas, construções importantes, marcantes da história colonial e da história do Império, né, do Império no Brasil, do Segundo Reinado. O Mário, do qual eu quero falar um pouco mais, é o Mário que criou uma missão folclórica, uma expedição comandada por um dos seus seguidores, um dos seus colaboradores mais próximos, um pesquisador, um músico e pesquisador da história da música brasileira, chamado Luiz Saia, né, que foi seu secretário, e que em 1938 o Luiz Saia encabeça um projeto criado pelo Mário de Andrade. É uma operação de guerra criada pelo Mário. Eles pegam caminhões, enchem de equipamentos, né, equipamentos para registro musical, para registro fonográfico, né, umas placas de acetato que gravavam ao vivo as pessoas interpretando músicas tradicionais, ritmos tradicionais do norte e nordeste do Brasil. Coco, Bumba Meu Boi, né, vários tipos de cantos tradicionais. É uma expedição muito cara à época, né, o Mário investiu nisso uma verba absurda da secretaria, né, mandou esses caminhões que foram para, eu vou colar aqui os estados por onde eles passaram, né, Pernambuco, Paraíba, olha aqui, ó. Está dividido aqui, essa publicação que eu vou mostrar aqui, que eu estou mostrando, é uma publicação do SESI São Paulo, da Prefeitura da cidade de São Paulo, que tem os discos com as gravações e um livretinho para cada região pela qual a expedição passou, né? Um livretinho com fotos,
né, com fotos feitas à época. Essa expedição teve registro fonográfico e registro em imagem, né? Registro de cinema. Os caras foram lá e filmaram as pessoas cantando, fazendo danças de roda. Então, Pernambuco, Paraíba, o disco 13 e 4 que está nesse voluminho aqui também é pela Paraíba. Dá pra comprar ainda, Dani? Esse é um detalhe interessante. Isso aqui virou um item raro, Paraíba e Maranhão, Pará e Minas Gerais. Ele virou um item raro para compra. Ele, inclusive, se tornou... E aqui é um livro. Se tornou um item caro, né? Se encontra, assim, na estante virtual, no Mercado Livre. Porém, a boa notícia é que se vocês pesquisarem aí, vocês derem um Google, a gente pode colocar o link aqui, dá para ouvir todas as gravações ao vivo. Dá para ouvir todas as gravações gratuitamente, tá? Elas estão disponíveis online. E vem aqui um livro com trechos dos diários, com imagens. Mas as gravações são ao vivo mesmo, né? Que as gravações foram feitas ao vivo. Chega lá e tem um cantador de coco, que os caras têm um informante e diz assim, olha, ali tem um cantador de coco. E eles vão lá e dizem, o senhor pode cantar aqui pra nós? E o cara canta 1, 2, 3, 4, 5, 10 músicas e eles registram na hora. Não tem ensaio, não tem estúdio, não tem nada. É no meio do chão batido, onde as pessoas moram, nas cidades, nos povoados, nas vilas. É uma coisa meio, assim, meio Indiana Jones, assim, pelo norte e nordeste do Brasil. Não força. Procurando esses registros musicais. Tu acha demais, assim? Achei. Olha, a origem do personagem Indiana Jones é um aventureiro que morreu na Amazônia. O nome do vídeo vai ser Mário de Andrade e Indiana Jones. Mário de Andrade e Indiana Jones. Não, o Mário de Andrade, inclusive, o Indiana Jones da história foi o Luiz Saia, né? Que viajou pelo Brasil aí de caminhão, ônibus, carroça, charrete, cipó. O Mário de Andrade estava muito bem obrigado em São Paulo, né? Quer dizer, ele não Rio de foi? Janeiro. O Mário não foi. O Mário conhecia bem o Norte e Nordeste, viajou, teve lá com o Câmara Cascudo, fechou o corpo num catimbó, mas dessa vez o Mário de Andrade não foi, ele mandou os caras. E o pessoal aqui da secretaria tentando entrar em contato com eles, dizendo para voltar, e o Mário dando pista falsa, dizendo, não, eles estão em Pernambuco, eles estavam na Paraíba, não, eles estão na Paraíba, os caras estavam no Pará. Porque ele queria que eles viajassem o máximo possível e o custo da expedição era uma fortuna. Então, com esse registro aqui, Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, do grande Mário de Andrade, vocês terão um mergulho interessantíssimo pela música popular, pelos cantos tradicionais brasileiros. Está disponível, né? Vamos colocar o link aí no vídeo. Só se for domínio público. É domínio público. Então tá. E, inclusive, Mário de Andrade, meus amigos, está em domínio público. Mário faleceu em 40. Chique. Então, a obra dele está em domínio público, tá bem? Acho que é isso por hoje. A dica é, ouça Mário de Andrade, música popular brasileira de verdade, não é pagode de Mauricinho, nem sertanojo universitário. Valeu. A gente pode fazer depois um vídeo do Mário de Andrade lá no Amazonas mesmo? Pode, a gente pode falar sobre o Mário de Andrade, as viagens dele pela Amazônia. Ele era mesmo Indiana Jones. Mas na verdade, sobre esse tema do Indiana Jones, eu gostaria de fazer um vídeo sobre o livro genial do Antônio Calado, Esqueleto na Lagoa Verde, que é sobre os restos mortais daquele que seria o verdadeiro Indiana Jones, né? O grande descobridor, né? Que morreu procurando a fonte da juventude na Amazônia, entre o Brasil e o Peru. E tu quis fazer história por causa do Indiana Jones? Não, na verdade não quis fazer história por Tá causa do mentindo Indiana que Jones. sim. É verdade, não quis não. Eu quis fazer história
A tua geração toda quis fazer história por causa do Indiana Jones, não vem mentir. Nós queríamos conscientizar as massas, nós éramos ainda mais ingênuos. Antes fosse pelo Indiana Jones.